Bem-vindo à leitura de Provérbios no mês de setembro de 2025. Hoje é dia 12 de setembro de 2025. Nesse mês, nós estamos realizando a leitura de Provérbios na versão NTLH. Você viu na tela, na capa do vídeo, que é a leitura na NTLH, que significa Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que é uma linguagem atual para facilitar o entendimento da leitura de Provérbios. O livro de Provérbios, quem está acompanhando a série, sabe que tem 31 capítulos e que você pode realizar a leitura de Provérbios todos os meses. Se você ler o capítulo do dia, você consegue ler o livro de Provérbios em um mês. Nos meses que tem 30 dias, como o mês de setembro, nós fazemos a leitura de Provérbios 30 e 31 juntos. E só no mês de fevereiro, que tem 28 dias, e você pode dividir os últimos capítulos de Provérbios nos dias 27 e 28. Na verdade, no mês de fevereiro, eu faço a leitura de Provérbios da seguinte forma: eu leio os capítulos 1 e 2 no dia 1º. Depois, no dia 7, eu leio os capítulos 8 e 9. Porque se você está acompanhando a série, você percebeu que o capítulo 1 e o capítulo 2 de Provérbios, eles têm uma conexão. O capítulo 8 e o capítulo 9 falam da sabedoria. Então, se você ler o capítulo 1 e 2 no dia 1º de fevereiro e o capítulo 8 e 9 no dia 7, você adianta 2 dias. E quando você chega lá no dia 28, basta você ler os dois últimos capítulos e você consegue terminar o livro de Provérbios no mês de fevereiro. O livro de Provérbios, como nós temos falado, é um livro que traz conhecimento e sabedoria para todas as áreas da vida. Lendo uma vez por mês, em um ano, você leu Provérbios 12 vezes. Se você ler e praticar isso, a leitura de Provérbios, por 2 anos, ou seja, durante 24 vezes, você já toma decisões mais inteligentes em tudo na sua vida. E se você faz isso por 5 anos, você vai repetir a leitura de Provérbios 60 vezes. 12 vezes em um ano, multiplicado por 5 anos, você lê Provérbios 60 vezes. E se você coloca em prática o que você lê, certamente você tem resultados melhores em tudo que você faz. Provérbios capítulo 12 fala a respeito da importância da disciplina. Fala sobre a importância de aceitar a correção, de aceitar ser corrigido, de aceitar seguir uma rota, um caminho certo, de maneira constante. Então veja aqui o versículo 1. Aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Então, o capítulo 12 fala sobre a importância de receber a correção, de aceitar a disciplina, de aceitar ser corrigido. Aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado, só o tolo não gosta de ser corrigido. 2. O Senhor Deus abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal. Ele abençoa os bons. Os bons são aqueles que buscam a Ele em espírito e em verdade. Os bons são aqueles que temem a Ele. Temer a Ele significa respeitá-lo, colocá-lo como prioridade na sua vida. O Salmo 37, no versículo 4, diz assim: Deleita-te nos caminhos do Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Sinta prazer em estar com o Senhor, e Ele dará aquilo que você precisa e aquilo que você tem pedido a Ele.
Então o Senhor Deus abençoa os bons, os que temem a Ele, os que honram a Ele, os que o colocam como prioridade na sua vida para praticar os seus ensinamentos, para desviar-se da pornografia, da prostituição, da mentira, da avareza, da inveja, da ira, da mágoa, do ódio, do rancor, do ressentimento, das palavras mentirosas, das fofocas, das palavras falsas, da preguiça, para ser diligente no trabalho, fazer o que precisa ser feito. O Senhor Deus abençoa a esses, que são os bons, os que respeitam a fidelidade matrimonial, o dever de corrigirem os seus filhos para que cresçam nos caminhos do Senhor. O Senhor Deus abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal. Versículo 3: Quem pratica a maldade não tem segurança, mas quem é honesto não será abalado. Versículo 4: A boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer nos ossos dele. O versículo 4 fala que você deve prestar atenção antes de escolher uma mulher como esposa. Leia Provérbios 31 e lá estão as recomendações para a escolha de uma esposa. Se você já casou, tem passado por tribulações, tem se chateado com a sua esposa, então converse com ela sobre o que está escrito em Provérbios 31. Se você é uma mulher e está buscando um marido, leia 1 Pedro, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3. Lá estão escritas as características do bom marido. Porque o versículo 4 fala sobre a boa esposa, mas esse versículo também é importante para as mulheres, que também querem um bom marido. Então, mulheres, leiam 1 Timóteo capítulo 3 e 1 Pedro capítulo 3 e Efésios capítulo 5, na parte final. Homens, leiam Provérbios capítulo 31, que estão as características da mulher. E você que é homem e você que é mulher, que quer saber como ser um melhor marido, como ser uma melhor esposa, leia esses textos também. Você que é homem, leia 1 Timóteo capítulo 3 e 1 Pedro capítulo 3, porque lá está escrito o que se espera de um bom marido. Você que é mulher, leia Provérbios 31, ali está escrito o que se espera de uma boa esposa. Claro que ninguém consegue colocar tudo o que está escrito ali em prática de uma só vez, mas lendo o texto da Bíblia, você tem uma referência e você pode começar a colocar alguns objetivos. Coloque 1, 2 para que você pratique ao longo desse mês. E aí você vai perceber que quando você foca em uma ou duas daquelas características, você vai se aperfeiçoando, ficando melhor. E aí você vai acrescentando outras características para que você possa melhorando a sua nota, porque aí você melhora o seu casamento. Versículo 5: Quem é honesto trata a todos com sinceridade, mas quem é mau vive enganando os outros. Sinceridade é uma palavra que vem de sem cera. Quando um vaso é trincado, as pessoas passam cera para esconder a trinca. Sincero é sem cera, deixar o vaso exatamente como ele é, mostrar-se como se é. É não colocar maquiagem quando você se relaciona com as pessoas para enganar, para mentir. É ser transparente, ser verdadeiro. Quem é honesto trata a todos com sinceridade. Não trapaceia, não engana, não mente. Mas quem é mau vive enganando os outros. Versículo 6. E esse versículo 5 está aqui para nos ensinar a nós o seguinte: se você conversa com alguém e a pessoa te enganou,
em pequenas coisas, então você tem que ligar o alerta, prestar atenção se você pode ser sócio dela. Se você está num relacionamento, a pessoa mentiu para você, você tem que ficar com alerta. Será que você pode confiar nessa pessoa para o casamento? Se já está casado com a pessoa, será que não é hora de rever a aliança, o pacto do casamento? Ontem eu li um artigo de uma mulher dizendo que estava incomodada porque o marido não queria que ela tivesse rede social individual. Por que ela estava tão incomodada com isso? Você que é casado, você que é casada, ter rede social é um problema para você? É melhor terem uma rede social em que vocês dois tenham a senha e sejam donos da conta. Se você está comprometido com seu marido, se você está comprometido com a sua esposa, não tem por que você esconder senha e querer ter uma rede social individual. Percebe que tem coisas que não cabem mais quando você é casado, quando você é casada. Versículo 6. As palavras dos maus são uma armadilha mortal, mas as palavras das pessoas corretas salvam os que estão em perigo. Então, quem é mau pensa em praticar o mal, então as suas palavras podem carregar engano, mentira, trapaça, infidelidade, conselhos para praticar o mal, porque é isso que os maus fazem. Desviam aqueles que estão buscando o caminho do bem, mas as palavras das pessoas corretas salvam os que estão em perigos, porque as pessoas corretas praticam o bem e elas salvam os que estão em perigo, os que estão indo no caminho do risco da destruição. Escolha bem com quem você anda. Escolha bem os ambientes que você frequenta. Ande com pessoas corretas. Elas vão te dar conselhos na hora do perigo que vão te ajudar. Fuja dos maus. Na hora da angústia, com pessoas más à sua volta, você certamente será destruído. Você vai receber um conselho ruim na hora difícil e vai tropeçar. 7. Os maus serão destruídos e não deixarão descendentes, mas a família do homem correto permanecerá. Muitas vezes acontece com os maus. Praticam crimes, mentem, fazem coisas erradas e acabam colocando a família em complicação. Existem relatos de pessoas que praticavam crimes até que um dia alguém resolveu queimar a casa deles com todos dentro. Perdeu a vida e perdeu toda a família por praticar o mal. Agora, a família do homem correto permanecerá, porque o homem correto, fazendo as coisas certas, não tem o que temer. Não vai gerar o mal a ninguém. Não vai sofrer algum ataque, alguma vingança, porque cuida bem da sua família, cuida bem daquilo que faz. 8. Quem tem compreensão recebe elogios, mas quem tem coração perverso é desprezado. Quem tem compreensão significa quem tem entendimento, sabe como falar com as pessoas, sabe como respeitar as pessoas, honra as pessoas com quem trabalha, com quem se relaciona. Então ele recebe elogios. Mas quem tem coração perverso só pensa em praticar o mal, um coração egoísta, só pensa em si mesmo, ele será desprezado. Desrespeita os outros, então será desprezado. 9. É melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. O versículo 9 fala sobre aparências. Não compre um carro, não faça um financiamento se você não tem condições para isso. Você não precisa parecer rico para ninguém. Se alguém exige que você pareça rico para andar com você, então deixe de andar com essa pessoa. Se a pessoa não honra você
pelo que você tem agora, por mais que você se esforce, ela nunca vai honrar você de verdade. Não vale a pena você querer estar com uma pessoa ostentando o que você não tem. Versículo 10: Os bons cuidam bem dos seus animais, porém o coração dos maus é cruel. O versículo 10 está dizendo que aqueles que honram a Deus, os que praticam o bem, eles estão tão focados em fazer a coisa correta, em ser bondosos, que eles cuidam bem também dos seus animais. Eles cuidam bem das pessoas e de tudo que dos seus animais também. Eles cuidam bem de tudo que está à sua volta. Porém, o coração dos maus é cruel. O coração dos maus pensa em praticar o mal contra o próximo. Não só os maus, o foco do versículo 10 é: os maus, eles não respeitam o próximo, mas os bons respeitam a todos e também aos animais. Versículo 11: Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. Como você tem gastado seu tempo? Cultivando a sua terra? O texto fala de cultivar a terra, mas você cultiva a sua terra quando você está lendo, quando você está estudando, quando você está orando, quando você medita na palavra, quando você se preocupa e faz um planejamento a respeito do seu futuro, o que você quer, quando você planeja, calcula como que vai comprar a sua casa, o seu carro, de tal maneira que você tenha condição para isso. Quando você se preocupa com a sua família, você está cultivando a sua terra. A sua terra é a sua vida. Quem cultiva a sua vida tem comida com fartura. Comida espiritual. Quem cultiva a sua terra orando, lendo a Bíblia, jejuando, participando dos cultos, das células, está cultivando a sua terra espiritual. Tem comida espiritual com fartura. Quem cultiva a sua terra na sua família, cuida da sua esposa, cuida do seu marido, cuida dos seus filhos, presta atenção em relação à organização do lar, cuida das finanças, terá comida com fartura, terá vida familiar alegre e feliz. Quem cultiva a sua terra, a sua empresa, os seus negócios, faz plano de negócio, vê com quem negocia, procura ampliar o seu negócio, terá comida com fartura, terá multiplicação dos seus negócios da sua empresa. Mas quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. Quem gasta o tempo rodando tela, vendo a rede social dos outros, não tem juízo. Você vê a rede social dos outros, você fica com inveja, com cobiça, você se sente menos, você sente que o outro é melhor do que você às vezes, e aquilo ali é só uma foto, é só uma imagem, é só um momento. Aquilo ali é uma mentira, é uma impressão, mesmo que a pessoa esteja indo bem. É uma mentira que você não pode. Só que quando você vê o outro avançando, o cérebro cria essa mentira. Se você estivesse dedicando o seu tempo cultivando a sua terra, você também pode chegar a ter bons resultados. Depende de você cultivar a sua terra. 12. Os perversos querem viver daquilo que os maus conseguem, mas os bons continuam firmes fazendo bem. Então, os perversos, quando você olha para alguém fazendo coisas erradas e ganhando muito dinheiro, e você cobiça, quer aquilo também, então você está sendo perverso. A Bíblia fala isso aqui, em Provérbios 12, 12. Os perversos querem viver daquilo que os maus conseguem, mas os bons continuam firmes fazendo bem. Então, se você faz parte do povo de Deus, permaneça fazendo a coisa certa. O seu colega pode estar sendo corrupto e ganhando dinheiro, enganando os outros e usando o cargo público, usando o cargo na empresa, usando a, a sua influência para ganhar dinheiro com trapaças. Mas você que é honesto,
não vai ganhar aquele tanto que ele ganha, mas nunca queira receber esse tipo de dinheiro. Continue firme, fazendo bem, continue na sua honestidade. Você pode crescer estudando, procurando um outro emprego, procurando abrir o seu negócio, procurando novos sócios para expandir o seu negócio. Mas você não precisa agir com desonestidade e com corrupção para que você prospere. Muitas pessoas vão dizer assim, mas no Brasil é assim, se você não engana, se você não faz um suborno, uma corrupção com o pessoal do cargo, o pessoal dos órgãos públicos, não tem como você prosperar. Isso é mentira. Tem muitas pessoas que têm os seus negócios, pagam seus impostos e prosperam. Então, esse pensamento de que você tem que fazer a coisa errada para prosperar é um pensamento perverso. O versículo 12 aqui está dizendo isso: os perversos querem viver daquilo que os maus conseguem. Fuja desse caminho se você quer continuar o seu relacionamento com Deus. Versículo 13: pergunte a Deus, peça a Deus, me mostra planos para que eu possa prosperar. Você pode pedir para Deus prosperar, mas qual a razão pela qual você quer prosperar? Para colaborar com o crescimento do reino de Deus? Porque se você quer prosperar só para ostentar, para contar vantagens sobre a sua família, para dizer que venceu na vida, então você precisa verificar onde está o seu coração. Seu coração está aqui na terra ou está no céu? Versículo 13: os maus são apanhados na armadilha das suas próprias palavras, mas os homens direitos conseguem sair das dificuldades. Então, os maus acabam se entregando no que falam. Os homens direitos sempre saem das dificuldades porque eles fazem a coisa certa. É mais fácil de sair das situações difíceis. 14. Você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer. Então, aqui a lei da semeadura. Tudo que você plantar, você vai colher. Preste atenção em como você trata as pessoas, em como você fala com elas, porque isso volta para você, e preste atenção em como você trata as pessoas e o que você faz na sua vida. 15. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Então, aceite esse versículo 15 e confirma o versículo 1, né? Que o sábio ele gosta de aprender. Ele gosta de ser corrigido, porque ele sabe que com a correção ele pode crescer. Agora o tolo, ele acha que já sabe tudo. Ele acha que está sempre correto. Ele não cresce porque ele não aceita a correção. 16. Mesmo que a pessoa faça uma crítica, você pode avaliar se ela não tem algo que pode ajudar você. Se você é criticado, você pode pegar a crítica e construir uma escada e subir em cima dela. 16. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo. Mas quem é prudente faz de conta que nem foi insultado. Então veja esse versículo 16. Você que tem pavio curto, que fala, eu não levo desaforo para casa, que responde tudo. Ou que fala, fulano me ofendeu, fulano falou mal de mim. É hora de ser prudente. Faz de conta que não foi insultado. O tempo que você perde com isso é muito grande. Se você gastar o seu tempo com isso e todo mundo começar a criticar você, você vai deixar de crescer? Use o seu tempo cultivando a sua terra. Versículo 17. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. 18. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. Como você usa as palavras? Para ajudar ou para ferir? 19. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre.
20. Aqueles que planejam o mal. Vou comentar aqui o 19. Do que adianta você mentir? Do que adianta você enganar se aquela palavra que você falou não vai se sustentar? Prefira sempre a verdade. A verdade pode ser ruim na hora que você está resolvendo o problema, mas ela cura, resolve o problema definitivamente. 20. Aqueles que planejam o mal acabarão mal, porém os que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade. Você trabalha para o bem dos outros? Você tem que escolher bem esses outros. Tem pessoas para quem você trabalha para o bem delas e elas viram as costas para você. Ande com pessoas que você percebe que honram aqueles que os ajudam. Porque você andar com. Existem as pessoas más, aquelas pessoas que se aproveitam dos outros. Você faz o bem para elas, você dá a mão, elas querem o braço, depois elas querem que você dê o seu corpo inteiro para elas, elas querem que você dê o seu serviço, dê tudo para elas. Então aqueles que planejam o mal acabarão mal, porém os que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade. Esse versículo fala assim: aqueles que buscam causas nobres, os que buscam divulgar a palavra de Deus, cuidar do meio ambiente, cuidar das causas sociais, os que trabalham para o bem dos outros, encontrarão a felicidade. Que lutam contra a violência doméstica, contra abusos contra os animais, os que trabalham para o bem dos outros, para o bem coletivo, encontrarão a felicidade. 21. Nada de ruim acontece com os homens honestos, porém os maus só encontram dificuldades. A honestidade abre caminho para a paz, para a tranquilidade, para poder andar de cabeça erguida, conversando com todos sem nenhuma preocupação. Agora os maus enganam, trapaceiam, mentem, encontram dificuldades porque enganaram primeiro, fizeram mal para os outros. 22. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Veja como o Provérbios 12 fala muito sobre mentira e verdade. Fala muito sobre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. Sobre querer o bem coletivo, falar a verdade, andar na correção, aceitar ser corrigido, aceitar os conselhos. Por isso que nós falamos que Provérbios 12, ele é um capítulo que fala sobre disciplina. Eu aceito ser corrigido. Eu aceito o desafio de cultivar a minha terra para ser melhor. Quem aceita a disciplina sai melhor. Versículo 23. A pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas os tolos anunciam a sua própria ignorância. É que a pessoa prudente, ela pensa antes de falar. E ela só fala se for para resolver, para ajudar. Então ela esconde a sua sabedoria no sentido de que ela não fica contando vantagem. A pessoa prudente, ela não fica o tempo todo falando. Agora, os tolos anunciam a própria ignorância. Eles dão opinião a respeito de tudo. É uma coisa que não tem nada a ver com eles, mas eles, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo. O prudente, ele escuta e depois ele fala, olha, dá para ser resolvido assim. O prudente verifica se foi chamado para falar a respeito daquele assunto. Se o assunto não tem a ver com ele não está envolvido naquilo, não tem por que ele falar, dar o seu palpite, dar a sua opinião a respeito de assuntos que não dizem respeito à vida dele. Quantas vezes nós somos imprudentes? Ouvimos uma fofoca e queremos dar a nossa opinião. Ou vemos uma notícia e começamos a falar de coisas, gastando o nosso tempo, quando deveríamos estar cuidando da nossa própria vida.
24. O homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo. 25. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Preste atenção no que você fala. Mesmo quando as coisas estão indo mal, quando as coisas estão dando errado, o que você fala? Você fala assim: ah, eu já sabia que ia dar errado? Ou você fala: vamos avaliar o que precisa ser corrigido? Então, avalie o que precisa ser corrigido e melhore os processos. 26. Quem é direito serve de guia para o seu companheiro, porém os maus se perdem pelo caminho. Quem é direito, quem é correto, quem faz a coisa certa, serve de guia para o seu companheiro. Então, escolha andar com pessoas direitas. Na hora que você estiver na escuridão, ele vai ter a luz, a clareza, a iluminação para servir como um guia para ajudar você. Fuja dos maus. Eles andam na escuridão, no caminho do erro. Eles vão se perder no caminho. Se você estiver com eles, vai ser mais rápida a sua queda e você vai encontrar o atalho para a sua desgraça. 27. O preguiçoso não consegue o que deseja, mas o homem trabalhador ficará rico. E o 28. A honradez é o caminho para a vida, mas a falta de juízo é a estrada para a morte. Então, a honradez, ter honra, é o caminho para a vida. Ter honra é buscar fazer a coisa certa. Honre a sua palavra, honre o seu compromisso como marido, como esposa, honre o seu papel como pai, como mãe. Honre a Deus acima de tudo, honre a sua vida. Não queira agradar os outros, não compre uma casa, um carro para mostrar alguma coisa para alguém. Só compre se for para a sua própria vida. Tem gente comprando carro, comprando roupa, porque quer parecer alguma coisa para a família ou para alguém. Acaba endividado. Você está deixando de honrar a sua própria vida. Honre a sua vida. Isso é o caminho para a sua vida. A falta de juízo, querer agradar o outro, que às vezes nem está, não está nem aí para a sua vida, é a estrada para a sua morte, para a sua dívida, para a sua tristeza. Fulano não olhou para mim, fulano não olhou para mim. Se a pessoa despreza você, não está preocupado com você, por que se preocupar com ela? Siga o seu caminho, siga a sua vida, cultive a sua terra, espiritual, familiar, emocional, sentimental. Escolha bem os seus amigos. Trabalhe para receber os benefícios do seu crescimento profissional, mental, espiritual, familiar. Siga na disciplina. Seja constante quando começar alguma coisa. Faça sempre a coisa certa. Acorde todos os dias. Leia a Bíblia todos os dias. Ore todos os dias. Pratique uma atividade física. Isso vai fazer bem para a sua mente e para o seu corpo. Leia algum livro. Eu não gosto de ler. Comece lendo 5 minutos todos os dias. Coloque no relógio 5 minutos. Leu 5 minutos, faça um resumo assim. Aprendi isso depois que eu li esses 5 minutos. Coloque um caderno para anotar. Aprendi isso. Li 5 minutos. Aprendi isso. Com o tempo, você vai começar a gostar de ler. Você vai ver quantas coisas você aprende. E aplique na sua vida. Andando na disciplina, você será bem-sucedido. Provérbios 12 fala sobre ter a disciplina na sua vida, porque a disciplina, a constância, fazer a coisa certa, falar sempre, preocupar-se sempre com o que você está falando, buscando falar o que é certo, o que é bom, vai mudar a sua vida e das pessoas à sua volta. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém.